Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Como é bom ter você pertinho da gente. Começa agora o nosso podcast Bíblia Fácil, para você ter cada vez mais a palavra de Deus. Falando sobre ter a palavra de Deus. Você ama tanto a palavra de Deus que tem o sonho ou o desejo de compartilhar essa mensagem em outros países? Mas como será isso? Nós vamos falar hoje da missão transcultural. Vamos trazer essa fala para que talvez o seu coração termine aí, de ter aquela motivação que faltava para você também ser bênção fora da sua casa. Começa o nosso podcast, você sabe, nunca tô sozinha, ele está por aqui sim, Pastor Felipe Amorim, seja muito bem-vindo. Obrigado, Axa, é bom estar com você aqui, com você de casa, para a gente falar sobre essa questão, que é a identidade do cristão, né? Que é a missão. E para a gente falar sobre missão transcultural, a gente vai já explicar o que é isso, nós chamamos aqui alguém que é um missionário aqui em Jacareí, mas já foi missionário também em outras partes do mundo e que é um missionário transcultural, pastor William Silvestre. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, gente. Primeira vez, né, aqui no podcast, tá sendo um prazer para mim. Eu espero que seja bênção para quem tá em casa também. Amém. Eu queria puxar aqui, fazer uma provocação. Porque às vezes, William, a gente diz assim, olha, o fulano é missionário, porque aquele fulano está trabalhando num outro país, numa outra cidade e tal. E a ideia que dá, assim, antes da gente entrar na questão da missão transcultural, sim. A ideia que dá é que quem ficou aqui não é um missionário, né? Mas não é assim, não, né? Não é assim. Missionário é aquele que responde ao chamado de Deus, né? Então, quando você responde o chamado de missão que Deus faz, você se torna um missionário, né? A escritora Ellen White tem até aquela famosa citação, né? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, ser missionário deveria ser, pelo menos, a nossa identidade, né? Sim. Eu fui transformado por Cristo, Ele me mudou. Então, agora, eu cumpro essa missão, eu levo essa bênção que eu recebi para outras pessoas. Onde vai ser? Outra história, né? Mas o chamado tem a ver com o que nós fazemos, não com onde nós estamos, né? Legal. Olha o corte, gente. Olha o corte. O chamado tem a ver com o que nós fazemos e não com onde nós estamos. Então você aí, que vira pra cá, Cano, e vai virando aqui, Não virou, cara. Agora ele virou. Você que está aí em casa, você nunca saiu do seu bairro, aí você diz assim, puxa, eu tenho um sonho de ser missionário. Você pode ser missionário aí no seu bairro. Missionário não necessariamente é alguém que sai da sua casa para ir pregar o evangelho em outro lugar do mundo. Missionário é aquele que cumpre a missão de Deus onde estiver. Mas, falado isso, William, explica pra gente o que seria um missionário transcultural ou a missão transcultural. Olha, como a gente estava comentando, né? Quando a gente recebe o chamado de Deus, a gente o obedece, né? E alguns são especialmente vocacionados, digamos assim, né? Deus coloca isso no coração de cumprir a missão em meio a outros povos, né? Em uma cultura que não é a sua. E eu não estou falando aqui necessariamente de outro país, né? Se você sai, por exemplo, se você mora em São Paulo, como nós aqui, né? E você vai trabalhar em um projeto missionário no Amazonas, é uma missão em uma outra cultura, transcende a sua cultura. Então é uma missão transcultural, né? Então, basicamente é isso, é você ir para outro local, uma cultura que não é a sua, para cumprir o mesmo chamado que você estava cumprindo enquanto estava na sua região, que é um ponto até importante de dizer, né? Não adianta você ir para o outro lado do mundo se você não era missionário aqui, né? Isso aí é interessante, porque eu fui líder de jovens um tempo, né? E aí o pessoal dizia, pastor, vamos fazer uma missão lá na África, vamos fazer uma missão na Índia, e o miserável não pregava o evangelho para o vizinho, né, cara? Eu ficava assim... aí não adianta. Não, você quer ser missionário na África, seja missionário aqui primeiro, né? E não dá certo, não se sustenta a médio prazo. Às vezes o cara quer só fazer uma viagem, né? Exatamente. Eu quero fazer uma viagem, eu vou usar a missão como até porque é bem mais barato, né? Se você for pela missão, é mais barato uma viagem, verdade, né? Então, infelizmente, tem muito disso. A gente falou que você era especialista e eu nem disse por quê, né? Fala aí um pouquinho dessa sua história como missionário, por onde você já passou. Sim. Tal. E a gente vai puxar aqui umas experiências, que eu sei que vocês têm umas histórias aí. Tem umas histórias diferentes. Mas eu nunca quis ser missionário, né? Eu nunca quis ser pastor também. Então, acabei sendo pastor e missionário, né? Então, deu tudo errado, pelo jeito. Só um parênteses aqui. Eu fico imaginando Deus olhando do céu dizendo assim, você não manda em nada, não. Você não quer ser, mas vai ser daqui. Eu nunca quis ser porque eu não tinha muitas
referências positivas disso por uma série de razões, né? Mas Deus falou forte no meu coração para eu ir para essa área, né? E para me tornar pastor. Eu tava tudo bem com isso. Mas aí quando chegou o chamado para missão, a gente teve um projeto missionário da União Sudeste Brasileira, né? A Igreja Adventista ali em Minas, Espírito Santo e Rio. Nós fomos para o Uruguai. E aí no Uruguai tudo mudou, porque eu entendi que o mundo não era o Brasil, né? Então, nossa, tem mais coisa mesmo. Nossa, tem gente aqui do meu lado e o Uruguai é um país extremamente secularizado, né? Muito difícil para a pregação do evangelho, é um dos desafios aqui na América do Sul, né? É um dos maiores desafios. E aí eu comecei nessa jornada. Então, o Uruguai foram 14 dias, uma missão de curtíssimo prazo, né? Uma mission trip, digamos assim. Depois, nós fomos para a África, um país chamado Níger, que é um país ali, fica em cima da Nigéria, não é a mesma coisa que Nigéria, né? Mas o Níger é o maior país do oeste da África e é um dos mais islamizados ali do continente africano. São 98,6% da população muçulmana. É um desafio grande. Muito grande. Nós ficamos ali 2 anos e também dando apoio a alguns projetos em alguns países vizinhos, né? Benin, Togo e Costa do Marfim. E aí eu voltei para o Brasil, trabalhei numa instituição chamada AFM, Adventist Frontier Missions, que é um braço aí, um ministério de apoio que prepara e envia missionários para o campo missionário, né? E depois a gente foi para a África do Sul para uma temporada ali de treinamentos nessa área também de missão. E aí fui chamado para ser missionário na Novo Tempo. Na Novo Tempo, é isso aí, tá sendo missionário aqui agora. Agora, assim, a gente vai... Eu tô curioso, cara, que eu vou fazer essa pergunta. Me conta uma história, assim... a que mais te marcou nessas viagens missionárias, talvez na África ou em algum lugar, assim, aquela que você falou, história de missão é a primeira que vem na sua cabeça. Olha, é fácil isso. Tem histórias engraçadas, histórias macabras, perigosas, mas quando fala assim, uma história de missão, não tem como eu não me lembrar de uma aldeia chamada Alambaré. É uma aldeia ali no sul do Níger, perto do Burkina Faso, já se podia atravessar a fronteira a pé. E ali era uma região animista, né? O animismo é uma religião ou sistema social, né? Que atribui espíritos a tudo e a todos, né? Então você tem um espírito, a cadeira, os animais. O pastor Felipe tem o espírito do pai dele e do avô dele. É uma coisa muito, muito espiritualística, né? E aí essa é a crença deles. E aí a gente trabalhou ali. E eu tava muito temeroso, o que ia acontecer, né? Nossa, eu tô aqui no meio do nada, era o meu 2º ano, eu tava meio em dúvida se a gente deveria ter ficado mais um 2º ano, né? Porque um ano na África, né? Digamos que é uns 10 aqui no Brasil, porque é bem complexo. E aí chegou um grupo de 13 pessoas falando assim, ó, fiquei sabendo que vocês estão fazendo um trabalho aí, queria aprender mais sobre esse negócio de Jesus. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aí, né? E aí, resumindo a história, a gente ficou uma semana estudando a Bíblia com eles, de manhã, de tarde e à noite. Eram 5 estudos por dia, né? À noite, assim, no iniciozinho da noite, por conta não tinha energia elétrica. E aí, terminou aquela semana de estudos, eu tava assim, a 1000 por hora, aí escrevia na parede, não tinha quadro, né? Pegava carvão e eu desenhava lá o milênio lá, essas coisas assim, na própria parede, porque eles queriam descobrir, você falava um detalhezinho, eles queriam mais. E aí, no fim dessa experiência, dessa semana, eles me falaram assim, será que a gente pode compartilhar isso que a gente está aprendendo? Eu falei assim, gente... Já nasceu gente, não brinca comigo. Eu falei, nossa, não só podem, como devem, né? E aí eles foram, cada um na sua aldeia, cada um representava uma aldeia, né? Eles foram cortando galhos, cortando árvores, construindo os galpões, pregando a mensagem, e a gente passava colhendo, digamos assim, né? Foram mais de 400 pessoas batizadas nesse ano e até hoje eles estão se reproduzindo. Igrejas de 2ª, 3ª e 4ª geração que vão se reproduzindo sem um missionário. Essa experiência, assim, foi depois do meu casamento e do nascimento da minha filha, né? Tem que garantir. Depois dessas... Poliana, você escutou isso aí, né, Poliana? Ele já deixou aqui marcado. Que foi muito bom. Mas depois dessas 2 experiências, foi a melhor experiência de toda a minha vida. Porque parece que eu olhava nos olhos deles e eu via as escamas saindo, sabe? E eles... É isso, então, sabe? Quando a esperança quando a mensagem deixa de ser apenas a verdade escrita, mas muda o coração, que é para isso que ela serve, né? É para isso que o evangelho serve, para produzir transformação. Nossa, ver isso assim na minha frente... Cara, mas impressionante isso que você falou, né? Assim... Eles vieram procurar a mensagem
e depois eles se encantaram tanto com a mensagem que eles quiseram compartilhar a mensagem. Isso é ser missionário. Eles se tornaram missionários, né? Nossa, da primeira qualidade. Você está me assistindo aí, talvez você, puxa, eu queria tanto ser um missionário. Tá aqui, ó. O que é ser missionário? Você ouviu a mensagem de esperança e agora você compartilha a mensagem de esperança. Você está cumprindo a missão de Deus. Muito interessante isso que você comentou, né? O que é ser missionário? É ouvir e compartilhar, né? Aham. Eu sempre me lembro, eu prego muito sobre isso, porque é uma história da Bíblia assim que me encanta, que é a história daquele endemoniado de Gadara. Aham. Ele viveu uma vida miserável, uma vida miserável. E quando o Senhor liberta ele, qual que é o pedido que ele faz? Deixa eu ir com o Senhor. Aham. Pedido muito mais do que compreensível. E Jesus fala, não vai não. Você vai ficar, voltar para sua casa e vai falar o que eu fiz e como que eu tive compaixão de você. Cara, E aí você fica olhando, né? Naquela história, Jesus ele disse sim para os espíritos. A gente pode ir para os porcos? Claro, vai, fica à vontade. O pessoal da cidade, assustado, falou, vocês, por favor, vão embora. Beleza, a gente vai embora. E o cara que foi liberto por Cristo fez um pedido tão simples e compreensível. Não pode. Então é interessante, né? Como que o cumprimento da missão até para Jesus tem um papel significativo, né? E aí Jesus voltou lá futuramente, teve as portas do evangelho se abriram naquela região, que era uma região helenística, né? Pagã, e isso é missão. Quando você vem até Jesus, ele te transforma, e aí ele te dá uma missão. Mas pastor... Vai, Axel, eu vou. É porque ele, no início da fala dele, ele disse assim, não era nem o meu sonho, né? E tem muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora pela Rádio Novo Tempo e que pensam assim, eu não tenho dom nenhum. Como que é sentir que Deus está me chamando? Porque você disse, eu senti o chamado de Deus. Então, como é esse sentir o chamado? Deus, ele tem algumas formas pelas quais ele chama os seus servos, né? E eu destaco duas principais. Um chamado sobrenatural, e isso a gente vê na Bíblia, né? Saulo se encontrou com Cristo, Pedro ali, né? Foi chamado pelo próprio Jesus, Samuel ouviu a voz de Deus. Isso acontece até hoje? Creio que sim, acontece, porque Deus é Deus. Mas a maior parte dos personagens bíblicos tiveram um chamado circunstancial, a maior parte deles. E aí eu destaco Esther, e é por isso que o nome da nossa filha se chama Esther, inclusive, porque é muito emblemático isso para nós. Por quê? Esther nunca sonhou em ser rainha. Nunca foi o plano dela, isso não tinha... A gente pensa em rainha, a gente lembra da Elizabeth, né? Nossa, nada a ver, né? Um povo estranho ao seu, que perseguia o seu povo, ela nunca quis ser rainha. E ela foi colocada nessa posição. E quando Mordecai fala com ela assim, olha, se você não responder esse chamado, tradução do William agora, né? Se você não responder esse chamado, Deus vai levantar socorro de outro local. Ou seja, o povo de Deus não vai ficar desassistido. Mas será que não é para um momento como esse que você está no seu lugar de rainha? Nossa, eu me arrepio só de lembrar disso. Então, assim, eu nunca quis ser missionário. Mas será que numa conjuntura como essa, no tempo que a gente vive hoje, que é o fim dos tempos, será que é por acaso? Né? Será que é por acaso que eu estou aqui? Será que não é para um momento como esse que Deus permitiu que eu nascesse? Para que eu fizesse a diferença de alguma forma com aquilo que Ele me deu? Ok, sim, vamos. Né? Então, não foi um chamado assim, meu Deus, apareceu um anjo. Não, foi algo... onde eu li uma ordem e eu a obedeci, de acordo com aquilo que Deus havia pedido, né? Todos nós temos dons, né? Se você não tem, que está assistindo a gente e ouvindo, ore a Deus, porque Ele vai despertar. O Espírito Santo distribui da maneira como Ele quer, né? É assim que a Bíblia diz. O fato é que Ele distribui, né? E assim, às vezes a gente pensa que a gente não tem nada para usar na missão, mas tem. Porque todos nós temos alguma habilidade, né? Eu lembro da história de um cego, né? E aí, naquele sábado... estava sendo o batismo lá, e ele estava levando 16 pessoas que ele deu estudo bíblico para o batismo. Aí ficou todo mundo assim, mas como é que o irmão que é cego deu estudo bíblico e tal? Sabe como é que ele fazia? Ele fazia assim, ele pegava um livrinho desse de estudo bíblico, tipo a revista que você pode pedir, tá bom? Pegava um livrinho de estudo bíblico, ele ia no vizinho e dizia assim, olha, o meu pastor pediu para eu preencher isso aqui. Mas eu não tenho como preencher. Você pode me ajudar? Que perfeito! Gente, Quem vai dizer não pro... que incrível! Gente, quem vai dizer não pro cego, gente? Não pode dizer não pro cego, né? Nossa, aí, fantástico. a pessoa preenchia... eu posso voltar aqui semana que vem para você me ajudar a preencher o próximo? E ele fazia o estudo bíblico com a pessoa. Fabuloso, cara, fabuloso. Veja, uma outra senhora, a única coisa que ela sabia fazer com habilidade era pão. Fazia pão. Ele falou de pão, me deu fome agora. Fazia pão integral. O que ela fazia? Ela fazia um pão, e ela colocava um folheto, um livro missionário, e ela entregava de presente para os vizinhos. Uau. Cara, todo mundo sabe fazer coisa. A minha mãe, ela tem um dom. O dom da minha mãe é cuidar das pessoas.
Assim, você pergunta, cadê a irmã Fátima? Deve estar em algum hospital cuidando de algum doente. Esse é um dom mesmo. Ela estava assim, ela cuidava das pessoas que ela conhecia, que ela não conhecia. E ela era missionária, é missionária desse jeito, cuidando das pessoas. Então, cada um, não necessariamente você precisa chegar num lugar para dar estudo bíblico para as pessoas. Claro, os dons são diversos. Né? Então, você pode chegar num lugar para dar estudo bíblico, mas você pode ser aquele que prepara a comida, que vai alimentar a comunidade, os missionários, para dar estudo bíblico. Então, isso você que pode é lindo no corpo de Cristo, né? Porque você prega, aí o outro canta, e aí o outro liga o som. E aí, nessa união dos ministérios, né? Que tudo é do mesmo Espírito, do mesmo Deus, a gente cumpre a missão. Isso é lindo, isso é lindo demais. Tem os desafios na missão, né, cara? Sim. Vai preparando uma história. Tá bom. Eu vou contar uma história minha, assim, que é uma história não sigam, não façam em casa, que eu vou falar. Mas, assim, eu fui passar um tempo lá em Moçambique pregando, né? Foi um mês, mais ou menos, assim, uns 20 e poucos dias. E aí, quando chegou lá, o pessoal da comunidade disse assim, olha, nós queremos que vocês comam uma comida nossa típica. Cara, isso já me deu um... Porque, assim, eu acho que eu posso até ser missionário, mas eu não tenho o dom de comer qualquer coisa por aí. Gente, mas a melhor parte é comer. Eu ia justamente perguntar sobre isso. Eu tenho muita dificuldade com isso. Nossa. Aí eles trouxeram um negócio chamado shima, que era uma massa branca, assim, que você colocava um molho em cima e comia. Eu olhei e não deu match, assim. Tá? Eu olhei pra ela olhou pra mim, assim. A gente não é hoje, não. A gente não conseguiu. Aí, cara, não vou. Aí eu fiquei aqui, comi outra coisa. No segundo dia, terceiro, passei os 20 dias lá e eu não provei aquele negócio, cara. Até hoje eu penso assim, que gosto tem aquele negócio. Mas se a minha missão dependesse daquilo, eu não teria sido missionário. Mas assim, tinha outras coisas para comer. Sim. Mas às vezes tem uns desafios assim, né? Não só nesse aspecto da comida, mas às vezes o desafio de você realmente ficar assim, eu vou pregar para aquele povo. Eu abri aqui no começo da nossa conversa, eu abri aqui em Jonas. Porque Jonas tem uma história interessante, né? Você conhece a história de Jonas aí? Deus disse assim, Jonas, você vai sair da sua cidade aí e você vai para Nínive. Gente, hoje a gente fala Nínive, assim, a gente fala, foi para Nínive, ele não quis ir para Nínive. Onde era Nínive? Nínive era a capital da Síria. Os assírios eram conhecidos como povos cruéis. Né? Eles tinham lá a técnica de empalamento, que eles colocavam um bastão, né? uma estaca no corpo da pessoa, atravessando de um lado para o outro, saindo pela boca. Eles passavam pelos locais, eles torturavam as pessoas. Os assírios eram... eu acho que na Terra hoje não tem nenhum povo assim que se compare na crueldade dos assírios. Os mais cruéis da Terra hoje eram só crianças na frente dos assírios. Ou seja, é um lugar que ninguém queria ir. Aí Jonas disse exatamente. E compreensível por ele não querer ir também. Né? E mais interessante, que a Bíblia fala que Jonas não foi. Ele não queria ir, não porque ele tivesse com medo dos assírios. Não era exatamente isso. Se você olha lá no capítulo 4, ele diz assim, Senhor, tá vendo? Eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor poderia ter misericórdia deles. Essa foi isso que Jonas falou. Depois eu encontro aqui o texto. Mas na nova versão, na linguagem do Filipe, é mais ou menos isso, né? Jonas diz assim, eu não queria vir porque eu sabia que eu poderia pregar, eles se arrependerem e eu perdoar eles. Jonas não queria que os assírios se salvassem. É no Jonas 4, versículo 2. 4:2, isso. Assim, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas está dizendo assim, Senhor, eu não queria vir, Senhor. Eu não queria vir porque eu sabia que o Senhor podia perdoar esse povo. Gente, eu entendo Jonas. Não quer dizer que eu justifico, né? Mas eu entendo, porque é como se Deus estivesse dizendo assim, você vai lá pregar para a pessoa que te fez um mal tremendo. Isso não é fácil para a gente, né? Não é fácil. Mas Jonas pregou e o povo se arrependeu. Cara, tem uns desafios desses na missão, né? Não, e para mim, na minha opinião, gente, esse é o maior desafio. A língua a gente supera quando aprende. O clima, no Níger fazia 50 graus. Uau. A gente supera. 50. A alimentação, a gente supera, né? Vai no banheiro dia sim, dia também, mas a gente supera. Agora, para mim, o maior desafio é o desafio cultural. Você lidar com uma cultura que não é a sua é muito bonito no início. Olha que roupa diferente, olha como é que eles fazem. Mas depois de uns meses, isso se torna insuportável. Porque no campo missionário transcultural, ser você é ser errado. A sua cultura não tem nada a ver com a deles. E eu cheguei... Nossa, Jonas, hoje eu me identifico muito com ele,
Porque para deixar claro, eu amo o campo missionário, né? Antes de eu falar o que eu vou falar. Mas eu cheguei ao ponto de falar assim, eu quero ir embora porque as pessoas não merecem Jesus. Eu cheguei a pensar, não merecem. Olha o que está acontecendo, olha o que elas fazem, olha o que elas como elas reagem, olha o que elas mesmas procuram. Uhum. Esse pessoal não merece Jesus. E aí eu cheguei aí na agência de passagem aérea para falar assim, ó, quero adiantar minha passagem de volta aí. Porque é muito difícil lidar com isso. Tem coisas que são certas, independente da cultura. Tem coisas que são erradas, independente da cultura. E tem coisas que são diferentes. E aí lidar com o diferente, meu amigo, não é moleza. Né? Inclusive, pastor, a Maria Eduarda justamente está fazendo essa pergunta aqui. Ela é uma missionária, ela faz missão na Ásia. E ela diz aqui, ó, eu tenho enfrentado a difícil tarefa de adaptar a mensagem do evangelho a uma cultura muito diferente. E a pergunta dela é, qual é o limite entre adaptar a mensagem e para não comprometer ali os princípios bíblicos, porque até onde que eu posso adaptar, até onde que eu posso, né? A palavra adaptação não é a melhor palavra, inclusive, né? Porque quando você adapta, você abre concessões. A palavra contextualizar talvez fosse até uma palavra mais indicada. Mas, assim, hoje, dentro do campo da missiologia, tem até artigos e livros escritos com escalas de contextualização, até onde é seguro ir, né? Até onde não é, né? Mas, de forma, assim, mais objetiva, o evangelho, ele é cultural, porque ele foi revelado dentro de uma cultura, mas ele é supracultural, porque ele está acima de qualquer cultura. Ele é transcultural, porque ele pode e deve ser levado a outras culturas. Então, o nosso desafio é compartilhar uma mensagem que não muda nunca, de uma forma que está mudando o tempo inteiro. Então, quem julga a cultura é o evangelho. E o desafio do missionário está aí. Eu tenho que me despir da minha cultura, embora eu não possa ser um ser acultural, é impossível, mas eu tenho que tentar me despir da minha cultura, do que eu acho certo, né? Do que eu acho certo de fazer, de comer, de beber, de vestir. Porque muitas dessas coisas são tradições, de acordo com a nossa cultura. Não estou nem falando que é errado, mas são coisas que funcionam para nós, não para outros, às vezes, né? E deixar que o evangelho julgue aquela cultura. E a gente viveu muito isso, que é a Maria Eduarda? Isso, a Maria Eduarda. O que a Maria Eduarda tá dizendo, porque muitas das coisas que eu sei que são certas, muitas delas têm influência da minha cultura sul-americana brasileira, né? E no campo missionário, a gente tentava estudar a Bíblia com as pessoas, pegando aquela história, aquela parábola, né, contextualizando o que estava acontecendo ali, para que a gente pudesse entender o que Jesus queria dizer. E aí, quando a gente entendeu, é isso que Jesus quis dizer. E aí, como que você pode obedecer essa passagem de acordo com o que você viu que Jesus quer? E aí, isso muda tudo, porque o que é guardar o sábado aqui no Brasil? Não tem absolutamente nada a ver com guardar o sábado na África, nada a ver. Na sua expressão, a essência é a mesma, né? O dia pedido por Deus, né? A nossa submissão a Deus, é o dia separado e tudo isso aí. Mas como eu manifesto isso dentro da minha cultura, vai variar. Então, o maior desafio é esse, mas o caminho é exatamente esse que eu estou dizendo, de entender o que a Bíblia está querendo dizer na sua essência e juntos tentarmos descobrir como que nós podemos obedecer a palavra de Deus nesse contexto, né? Então, eu vou entender que... Precisaria, então, dedicar tempo também para estudar para onde você vai, né? Opa! Saber. Então, não é só, eu senti um chamado, tô comprando minha passagem, tô indo para lá amanhã. O missionário tem que ser um estudioso, né? Muito. Estudioso. Eu tava da lembrando, Bíblia, da cultura. Eu tava lembrando né, aqui, eu tenho um amigo, William Geisler. Um abraço, amigo. Opa, meu amigo também, estudamos juntos. Ele foi pro Camboja, não foi? Camboja. E aí, o trabalho dele é case na missão. Ele me contou lá, depois ele me mostrou o livro, ele te mostrou, ele montou um livro, assim, para evangelizar o povo. A história da redenção, contextualizada. Só que ele me contou lá, e eu não me lembro os detalhes agora, se você souber, você me ajuda, que o povo não conhecia ovelha. Então, a ovelha morreu e Jesus é a ovelha e não sei o quê. O povo simplesmente não conhecia o que era uma ovelha. Sim. E ele teve que substituir o animal. Se eu não me engano, por um boi, sei lá. Porque naquela cultura que ele estava lá, o sacrifício era feito com o boi. E aí, naquela cultura, para que eles entendessem,
Jesus não era o Cordeiro de Deus. Jesus era O boi de Deus. Uhum. O boi de Deus. Por quê? Porque o sentido é de substituição. Ele mudou a Bíblia? Claro que não. Ele contextualizou. Ele contextualizou a Bíblia, né? Entendi. Então, veja, quando ele me mostrou o livrinho, cara, quando o William me mostrou o livrinho, eu fiquei emocionado, assim. Não, é um trabalho fantástico o trabalho dele, porque ele trabalhou lá, ele construiu casa, ele andou de moto, eu acompanhei muito. Levou tombo. E assim, ele fisicamente era muito diferente das pessoas lá, né? Porque ele é um catarinense, se eu não me engano, um gaúcho catarinense. Então ele é loiro, alto, dos olhos azuis e tal. Quando ele chegou, ele foi para uma cultura fisicamente diferente da dele. Duro. Mas ele, cara, o William, diretora, o William é um cara que era para trazer aqui, hein, um diretor. Ele fez um trabalho fenomenal e eu acho que isso se encaixa muito. Ele ficou pensando assim, cara, como é que eu vou dizer para esse povo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se esse povo não entende, não sabe o que é Cordeiro? Sim. E ele encontrou um elemento na cultura deles para representar Jesus. Veja, a mensagem foi preservada. E foi transmitida com poder. Jesus veio morrer no nosso salvação. Lugar, assim como esse animal morre no lugar de vocês aqui. Então, para mim, isso foi muito forte. E aí, ainda, né, da Maria Eduarda, a gente não consegue fazer isso no nível raso da cultura, né? Sem entender exatamente qual é a cosmovisão desse povo, a maneira pela qual eles enxergam a realidade, né? A gente, dentro desse exemplo, teve uma vez que eu fiquei quase um dia para conseguir explicar que Jesus é o nosso advogado, porque simplesmente na cultura gourmandier, onde eu estava, isso não existe e não é necessário. E aí, Jesus é nosso advogado, como é que faz? Foram assim, horas até a gente chegar a uma figura tribal que se assemelhava mais ao advogado. E aí, isso aí. Então, vocês entenderam? É um desafio, né? Mas quando a gente tem empatia pelo outro, conhece o outro, conhece como o outro pensa, a gente tem condições de, guiados pelo Espírito Santo, que quem faz a obra é ele, né? A gente só é instrumento, a compartilhar a mensagem de uma forma que vai produzir mudança, porque a comunicação do evangelho não é para fazer pecadores mais bem informados, né? É para que produza mudança. Lindo demais, não é? Você já ficou com vontade também aí de continuar essa missão. Por que eu estou falando continuar? Porque se você já fala do amor de Jesus para o seu filho, para os seus vizinhos, você já está sendo um missionário. Mas que tal ir muito mais a fundo? Olha, a gente está falando aqui sobre sentir o chamado, mas se preparar para isso. E qual é o primeiro preparo? É você parar com Deus. Que tal você receber na sua casa esse Bíblia Fácil? É presente para você. Chega na sua casa de graça pelo nosso WhatsApp 12981510081 e aqui você vai entender que de fato a Bíblia é muito fácil. Posso sim compreender as verdades da palavra de Deus, ficar cada vez mais apaixonada por esse Deus que morreu na cruz para nos salvar e agora compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então não deixe para depois. Peça agora 12981510081. Enquanto nós estávamos falando aqui, eu pensei muito na missão Caleb que nós temos da Igreja Adventista, movimentando aí os jovens, os adolescentes, né? Mas a gente tem também aí um avanço muito grande e crescendo muito a vontade de quem quer ir para fora do Brasil, que hoje é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Mas eu queria puxar uma preparação, não somente da cultura, do local da comida, mas algo muito mais especial, porque quando eu penso nisso, eu também penso na janela 1040, pastor. E isso me causa um pouco de medo, né? A gente pode também levar essa missão, ir a outros lugares onde poderemos também ter risco da própria vida. É isso que acontece também? O que é a janela 1040, né? Só para o pessoal... a 1040 é referente a latitude e longitude. Então, quando você pega essa latitude e longitude e coloca no mapa do mundo, a janela 1040 pega aquela região do Oriente Médio, onde está ali a maioria, norte da África, ali parte da Ásia e tal, uma partezinha da Europa, enfim, mais para a Ásia, né? Enfim, aquela parte onde está a maioria dos muçulmanos no mundo, né? E onde estão aqueles países que pregar o evangelho é crime, né? Tipo Irã, Afeganistão, esses países que realmente arriscam a vida. E a pergunta da Axa é muito válida. Né? É muito válida. Esse risco à vida é um negócio real, né? Real. Sim. Mas aí a questão isso é muito real. E se você tem esse medo, você tá em casa, tem esse medo, saiba que ele é muito legítimo mesmo. Porque você pode perder a vida
e perder parentes, perder esposa, esposo ou filho, e esse é um risco. E tem um amigo que trabalha há décadas com missão transcultural, e ele fala que quando Satanás não consegue te atingir, ele vai atrás da sua família para tentar te atingir, enquanto você cumpre a missão. Então não é brincadeira, realmente isso acontece mesmo. Mas o que nos ajudou a lidar e nos ajuda até hoje a olhar com certo otimismo para o campo missionário, mesmo com esse monte de BO, né, com esse monte de perigo, com grupos terroristas, a gente passou perrengues lá também nesse aspecto, que vida é essa que eu perco, se caso alguma coisa acontecer? É essa aqui, né? É desse lado aqui da eternidade. Então, isso é muito importante da gente pensar, porque minha mãe e alguns parentes falavam, nossa, já fui para a África, por que você quer voltar? Porque a gente estava quase voltando, né, antes de vir para o Novo Tempo. Porque enquanto a gente viver nesse mundo, vai ter guerra, vai ter doença, vai ter separação, vai ter morte. Essa é a realidade, gente. Esse mundo não tem conserto. Não tem conserto, só tem um evento e uma pessoa que vai transformar esse planeta. É Jesus e o evento é a volta dele. Então, para que não haja mais separação, não haja mais isso, é preciso que a gente vá. Porque guerras, rumores de guerras, fome, tudo isso são sinais que apontam que o fim está chegando. Mas o que marca Jesus na portinha do céu ali vindo é a pregação do Evangelho. Então, para que isso pare de acontecer e que o mundo seja transformado e que a gente esteja com Jesus para sempre e com Deus sem separações, no mundo perfeito, sem pecado, é preciso pregar o Evangelho. E se isso me traz alguma perda, como diz Paulo em Filipenses, né? É lucro. Porque agora, eu estou conquistando aquilo que Jesus me pediu, né? Então, isso é forte. Essa é a missão dele. Né? Em teologia, a gente tem uma expressão, né, em latim que é missio Dei, né? Que é a missão de Deus. A missão de pregar o Evangelho não é uma missão nossa. Exatamente. A missão é dele. E ele deixa a gente participar dessa missão. Então, o maior missionário do universo é o próprio Deus. Né? E ele é o maior interessado na missão. E veja, quando a gente fala da janela 1040, tem um tempinho já, acho que alguns anos, que eu li um livro chamado... o título do livro é Eu Sou N. Um livro da Mundo Cristão. Muito legal esse livro. E ele fala de pessoas no mundo muçulmano que estão se convertendo, e uma parte significativa delas se converte porque tem sonhos com Jesus. Elas escutam pela internet ou então onda de rádio que não pode ser captada ali pelo governo, mas muita gente sonhando com Jesus. E por que o livro é Eu Sou N? Porque era no contexto ali daquele grupo terrorista lá, como é lá do mundo muçulmano, cara? Al-Qaeda, Estado Islâmico. Estado Islâmico. No contexto do Estado Islâmico, que quando eles descobriam que tinha um cristão, eles iam até a casa do cristão, tiravam todo mundo dentro de casa, na maioria das vezes matava as pessoas e escrevia um N grande na casa, dizendo assim, isso, marcado. Essa casa agora pertence a nós. Então, o N na letra, no alfabeto árabe, inclusive. Exatamente. O N no alfabeto árabe. Então, eu sou N porque era assim, era como se dissesse, essa casa era de cristão. E tinha muita gente perdendo a vida. Mas a perspectiva que o William colocou é muito, muito interessante, porque que vida você está perdendo? Essa pergunta. Que vida que você está perdendo? Porque Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo e perder a salvação? Exatamente. Então, tem gente que nasceu para isso. Agora, William, a gente vê na Bíblia que tem pessoas que participam da missão indo, e tem pessoas que participam da missão enviando, né? Isso a gente vê muito na Bíblia. Em Atos mesmo, né? Pois pessoa que patrocinava e tal. Exatamente. Então, você que você está me assistindo, veja, é possível que você não seja o missionário que vai, mas você pode ser o missionário que envia, né? E aqui, ó, por exemplo, quando um anjo da esperança contribui com a Novo Tempo, ele está sendo o missionário que envia, né? É lógico que o cara que envia, a pessoa que envia, que patrocina o missionário, ele também pode ser missionário ali onde ele está. Mas não necessariamente ele vai para outro lugar do mundo. Tem uma frase de um autor desconhecido, né, que fala que a missão se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Pois é. É assim que se faz missão, né? São muitas mãos. Imagina, né? Você foi lá para a África, você não desenvolvia uma atividade laboral que te trazia dinheiro. Não, né? Você era missionário 24 horas por dia, mas tinha que comer, tinha que sustentar sua família e tal. Então, tudo isso está envolvido e às vezes a pessoa que não consegue ir pode enviar.
Sim, sim. Inclusive, o Lucas Pereira, de Salvador, na Bahia, ele faz a pergunta dizendo: em uma viagem missionária à África, eu enfrentei resistência de algumas comunidades que acreditam que o cristianismo é uma imposição ocidental. Como a igreja deve lidar com essa visão e mostrar que o evangelho, na verdade, é universal? Então, o cristianismo nem é universal, o cristianismo nem é ocidental, né, para começar. O cristianismo nasceu pertinho deles ali, né? Ali, inclusive, Jesus passou ali pelo norte da África, né? Os discípulos passaram pelo norte da África. O cristianismo começou naquela região. Veja, quando a gente diz assim, o cristianismo é uma imposição do Ocidente e tal, isso tem muita construção do que a gente chama hoje de progressismo, né? O progressismo divide o mundo entre nós e eles e tal. Mas o cristianismo não é ocidental. O cristianismo nasceu no Oriente e ele tomou o Ocidente, né? Ele invadiu o Ocidente com a mensagem, mas essa é uma objeção que precisa ser quebrada mais pelo amor do que pelo argumento. É isso aí, não tem argumento contra isso. Até porque por muitos anos isso foi uma verdade, assim, né? Porque muitos países da África, né? Esse local que ele foi. Isso. Muitos países na África não tiveram um processo de evangelização. Muitos países chegaram e disseram: legal, agora você é cristão, beleza? Exatamente. Então, isso deixou marcas que ultrapassam gerações, né? Então, por muitos anos, o cristianismo foi imposto dessa forma, né? Sim. E muitas vezes, a maneira como nós, missionários, olhamos para a África é uma maneira até um pouco dualística, no sentido de a gente cataloga, a gente os separa, a gente divide a realidade que eles vivem entre espiritual, material. Enquanto a gente tiver um olhar dessa forma, eu diria que o cristianismo vai continuar sendo uma força secularizante, né? Como eles nos acusam, né? Então, qual que é a receita para isso? Não tem receita não, meu amigo. A questão é, o que transforma é a palavra. Se você chegar com todos os estereótipos que os colonizadores usaram por décadas ou séculos que eles usaram, vai dar errado do mesmo jeito. Impondo a maneira que eles devem fazer tal e tal coisa. Se você chegar com a mensagem e deixar que a mensagem gere esse incômodo e falar: gente, eu preciso desse negócio. Nem sabia que eu precisava, mas eu preciso agora. Aí a coisa muda. Mas assim, em uma semana, em 2 semanas, em 1 mês, em 3 meses, isso não vai acontecer mesmo. A imagem que a gente vai ter é essa: nossa, eles são resistentes ao evangelho, hein? E são mesmo, né? E demora. Isso que o pastor Felipe falou é muito importante. É uma construção que vem de muito tempo, né? E o cristianismo não é ocidental, de fato não é. Mas por uma série de razões, até de nações tão poderosas, né, como os Estados Unidos, que é uma nação cristã, o exemplo que eles dão de uma nação cristã também não é positivo. Então são muitas razões, né, para isso ter acontecido. Mas como fazer? Tempo, em primeiro lugar, e deixar que a palavra, o evangelho, produza essas modificações, né? Sim, sim. Eu queria levantar um outro texto bíblico aqui que fala muito sobre missão, que é usado para outra coisa, né? Que é Atos capítulo 10, né? Às vezes a gente ouve o pessoal dizendo assim: em Atos capítulo 10, Jesus acabou com a diferença entre animais limpos, animais imundos e tal. Se você nunca leu Atos capítulo 10, é aquela história da visão que Pedro teve dos animais sobre o lençol, lembra? Ele estava lá orando, aí Deus deu uma visão para ele, um lençol cheio de animais, misturados, puros e impuros. E aí Deus diz assim: Pedro, mata e come. Aí ele diz: não, Senhor, mas eu nunca comi nada impuro. E aí Deus diz: não considere impuro o que eu considerei puro. As pessoas usam esse capítulo 10 de Atos para dizer assim: tá vendo? Não tem mais distinção entre animais puros e impuros. Mas não foi para isso, né? Se você ler todo o capítulo 10, eu sempre estou no Bíblia Fácil lá na TV, quando eu estou estudando esse tema, eu leio todo o capítulo 10, porque ele é autoexplicativo. Só você ler que você vai entender. Mas se você ler lá no finalzinho do capítulo 10, aqui, a partir do versículo, deixa eu ver, a partir do versículo 36, vamos ler aqui, do 36 e diante, diz assim: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala de boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, como Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava
com eles. Aí ele continua falando sobre Jesus Cristo aqui. Versículo 44 diz: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Veja, o que Deus estava tentando ensinar para Pedro é que ele não faz acepção de pessoas. Porque na cabeça de Pedro ainda estava aquela história de que o evangelho era para os judeus. A salvação era para os judeus. Aí Deus diz assim, olha, você não pode considerar os gentios impuros, porque eu os considero puros. Então, Atos capítulo 10 não é sobre comer ou não comer animais puros e impuros, mas é sobre pregar o evangelho para todas as pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade com isso, né? E eu nem falo de você pregar para o muçulmano e tal. Às vezes é o bêbado que está deitado na calçada, né? Que também você é filho de Deus e merece, né? Você olha e diz assim, para esse aí não tem jeito não, né? Mas tem jeito para todo mundo, né? Tem alguma história assim de alguém que você olhou e disse assim, esse aí nunca se converte e o cara te deu uma pancada na cabeça? Olha, no campo missionário, deixa eu ver. Tinha pessoas muito, muito resistentes, né? E era interessante que hoje eu olho para essas pessoas resistentes, turronas, né? E que batem o pé com um olhar bem diferente. Porque por trás, muitas vezes, né? Não estou dizendo em todos os casos, mas muitas vezes por trás dessa resistência e até dessa combatividade, né? Tem um coração desesperado por conhecer Jesus, né? Então, eu tive uma experiência assim, sim, que a pessoa só questionava. Eu falei, meu Deus, com esse espírito questionador, a pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai aceitar, né? Porque ela quer ganhar de mim, ela não quer se converter. E não, ela queria entender. E a mente dela, a maneira como ela funcionava, né? A maneira como o cérebro funcionava, o cérebro dessa pessoa funcionava, era assim. E por uma história de vida que eu fui conhecer depois, ela era combativa, né? E ela ficava na defensiva, levava pro pessoal, e aí conversando, explicando e tentando entender as razões, me colocando, olha, sai da defensiva que eu também saio, vamos conversar sobre Jesus, sobre Cristo, e vamos ver o que dá que essa pessoa chorou, se emocionou e pediu batismo. Não foi batizada na data que a gente tinha planejado, porque ela deu uma titubeada, mas depois ela foi batizada. Então, não tenho, assim, uma experiência de um bêbado, alguma coisa de estereótipos, assim, mas de alguém que claramente, para mim, só queria vencer o debate, não queria Jesus, não queria transformação. Mas por trás escondia uma alma, né? Um espírito dentro, assim, no bom sentido, né? Assista todos os programas para você entender. Mas um ser dentro dela dizendo assim, gente, eu quero muito, mas por muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu acho que não é para mim isso, né? Então... Cara, uma vez eu tava fazendo uma série de evangelismo junto com o Vinícius, o pastor do Lições da Bíblia, né? Sim. Lá no interior da Bahia, lá em Cachoeira, sua terra lá. Sua terra é a Bahia, né? Você é mais pro sul, né? Lá em Cachoeira, e aí tinha um homem que ele ajudava a gente a colocar as cadeiras, porque a gente armou uma tenda assim no meio da comunidade, tinha que colocar e tirar as cadeiras todos os dias. E aí ele ia com as cadeiras, mas eu não sei como é que ele conseguia ficar em pé, porque ele não estava bêbado, ele estava trêbado, né? Assim, ele ia com as cadeiras assim, colocava a cadeira, sentava na última fileira e dormia o programa todo. Não. E a gente ficava dizendo assim, pelo menos ajuda a trazer as cadeiras. Mas não vai. Aí foram 1 mês, 2 meses. No final do 3º mês, quase no último apelo, ele se levantou chorando e aí aceitou a Jesus. E hoje, se você for lá naquela comunidade, em Cachoeira, na Bahia, você vai ver o Antônio, é o líder da igreja. Nossa. Uma vez a gente estava na rua e alguém perguntou assim, o que vocês fizeram com o Antônio? A gente, como assim? Não, ele só vivia falando palavrão na rua, brigando com todo mundo, bêbado, sujo e tal. Agora tá de gravatinha, indo para a igreja, não briga mais com ninguém. A gente não fez nada, foi Jesus que fez. Jesus, né? Transforma. Mas a gente não pode fazer acepção de pessoas. Sim. Porque Jesus não faz. Ele morreu por cada um dos seres humanos dessa terra. E aqueles que quiserem podem ter a vida transformada. A missão é universal, né?
universal. E, inclusive, eu quero até pegar essa sua última fala, pastor, que Deus não faz acepção de pessoas, para essa questão da Janaína. Janaína Santiago, ela diz, pastor, em casos de tantas dificuldades de adaptação, por que Deus não usa as próprias pessoas de suas culturas? Mas ele usa, né? Ele usa as pessoas da cultura, mas ele também tem os seus missionários, né? Na Bíblia a gente tem várias ideias. Aqui o próprio Pedro, que foi pregar para uma cultura diferente. Paulo, que era um judeu romano, mas que viveu mais na Judéia, foi pregar em Roma. Mas Deus usa as pessoas da sua cultura também. Veja o exemplo que o William deu. Vieram lá quantas? 13 pessoas? 13. 13 pessoas, e agora as igrejas estão se multiplicando com os missionários locais. Sim. Né? Então Deus usa quem se coloca à disposição. Deus não tem limitações para usar ninguém. Ele usa quem se coloca à disposição. E a gente também poderia trazer a fala de que, essa fala aqui dela, mas existem pessoas que não são dessa cultura aqui, que precisam passar por esse processo desta missão para ter uma intimidade maior com Deus, para entender melhor o seu propósito como missionário, porque o pastor William pode dizer com propriedade para mim, uma coisa sou eu te ouvindo falar e falar, nossa, deve ser muito legal fazer missão. Outra coisa é o que vocês viveram quando estiveram ali, que é totalmente diferente da minha ideia de, é legal chegar lá e fazer uma missão, né? A missão, ela transforma quem a gente vai servir, né, o povo, mas nos transforma também. Embora esse não deva ser a motivação principal para ir, né? Mas isso acontece sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma. Agora, mesmo. Tem uma coisa que eu sempre penso, assim, quando a gente está fazendo missão, aqui ou em outro lugar, assim, que o meu trabalho como missionário é pregar o evangelho. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. Às vezes, algumas pessoas perguntam assim, pastor, você não tem medo de fazer apelo no Bíblia Fácil, assim? Porque tem 7 pessoas ali. Se ninguém aceitar o apelo, você está sendo filmado, vai para todo mundo, você vai passar vergonha. Eu já tive esse problema comigo, assim, será que eu vou fazer esse apelo e se ninguém levantar? Até o dia que eu entendi que a minha parte é fazer o apelo. Mas a parte de aceitar é a pessoa com Deus. Então, se ninguém aceitar, não é culpa minha. E se todo mundo aceitar, não é mérito meu. Sim. Né? Então, a gente vai para o campo missionário, a gente vai para pregar o evangelho. O que vai acontecer com a pessoa é ela com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito mais poderoso que a gente. E o tempo, né? O tempo que a pessoa vai ter também, isso, né? O tempo de cada um, isso aí é com Deus, né? E o Espírito ele tá soprando, né? Quando você... É um erro a gente achar que quando a gente vai para o campo missionário, a gente vai ser o primeiro a chegar lá para levar a mensagem. O Espírito Santo já está trabalhando, né? Nos corações desses locais mesmo. O que eles chamam a gente para que a gente se una a ele, né? Nesse movimento, encontre essas pessoas e cumpra o nosso ministério, né? Eu costumo dizer que se a missão fosse uma rede, né? Nós trabalharíamos em um dos departamentos, né? Porque tem pessoas que nunca vão ter acesso a um missionário. Beleza. Nós cumprimos a missão porque é uma ordem dada por Deus, né? E de pregar o evangelho. Sem isso, Jesus não volta, né? Sem isso, Jesus não volta. É preciso ter a pregação do evangelho. Mas seria ingenuidade até da nossa parte dizer que Deus não tem outras formas pelas quais essa mensagem alcança outras pessoas, né? A gente tem exemplos na própria Bíblia, né? Melquisedeque, o próprio Jó, que era de um outro povo. Como que a mensagem chegou até lá, né? Não sei, também não tem problema, porque Deus ele se manifesta de diversas formas, né? Tem um livro muito bom chamado Fator Melquisedeque, muito, 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 muito bom, que ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo se revelando em culturas que nunca tiveram acesso ao Evangelho, né? Isso vai acontecendo, né? O Espírito vai se movendo. O pastor Felipe Amorim, o pastor William fez uma fala sobre para que Jesus volte, logo no início, ele repetiu aqui um pouquinho, mas ele falou assim, para que Jesus volte precisa ser pregado esse evangelho. E a gente tem visto muitas pessoas se despertando para fazer missão. Seria isso também um cumprimento das profecias, o Espírito Santo de Deus agindo com mais poder para essa época agora? Enquanto ele falava, eu até abri aqui o texto, Mateus 24:14, diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja, o último sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho em todo o mundo. Não é terremoto, essas coisas são, como Jesus falou, o princípio das dores. O último sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho em todo o mundo. Agora, veja, quem é o maior evangelista?
Porque, veja, às vezes eu me perguntava, hoje eu já tenho a resposta, eu vou dar aqui para você. Eu me perguntava, não seria muito mais fácil os anjos fazerem esse trabalho? Porque você já imaginou? Tá de repente assim, ó, tá lá no Irã agora, tá lá todo mundo reunido na praça, fazendo alguma coisa, de repente aparece um anjo no céu. Um anjo, o coral dos anjos cantando. Canta o coral dos anjos, aí depois vem o próprio Jesus Cristo e faz um sermão. Cara, não seria muito mais gente convertida? Seria. Mas a missão, ela é um remédio, é um antídoto para quem está perdido e ela é saúde para quem está pregando. Tem uma história que eu li no livro Obreiros Evangélicos. A história é a seguinte, o cara estava viajando pelas montanhas e tal, montanhas geladas na Europa, e aí estava muito longe a cidade que ele queria ir, e ele começou a ficar fraco, desistiu, ficou desanimado, desistiu. Ele disse, eu vou sentar aqui e vou esperar morrer congelado. Aí ele sentou, baixou a cabeça, quando ele levantou a cabeça, do outro lado da estrada tinha um homem caído, quase morto, já congelado assim. Aí ele se preocupou, foi até o homem lá, viu que o homem estava vivo ainda, começou a friccionar as mãos, os pés e tal, tomou uma decisão. Ele disse, eu vou colocar esse homem nas costas e vou levar até a cidade mais próxima. Ele colocou o homem nas costas, começou a andar, e ele foi andando, e o seu corpo foi sendo aquecido, e ele chegou no hospital, colocou o homem lá, sentou para descansar e pensou, ao salvar esse homem, eu salvei minha própria vida. Que lindo, hein? Então, quando você está trabalhando para a missão, na missão de Deus, você está mantendo os músculos espirituais aquecidos. Muito bom. E quanto mais você se envolve com a missão, mais você mantém sua vida espiritual aquecida. Então, por que Deus não faz a missão? Porque ele sabe que, ao deixar a missão para nós, ele está nos ajudando também no que eu poderia chamar aqui de manutenção da nossa fé. Porque a gente vai para a missão, o William sabe disso. Você vai para a missão para pregar o evangelho e volta fortalecido espiritualmente. Né? Mas essa missão é de Deus. Sim. E esse texto que eu li aqui, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Eu vou aqui, ó, em teologia a gente chama essa expressão aqui, será pregado, de passivo divino. Eita, agora eu compliquei o negócio. O que é o passivo divino? Essa ação aqui, será pregado, ela não é uma ação exercida pelos seres humanos. É uma ação exercida por Deus. O responsável pela pregação do evangelho é Deus. Se nós pregarmos, o evangelho do reino será pregado. Se nós não pregarmos, Deus vai levantar uma outra forma de pregar o evangelho. Mas o evangelho será pregado e então virá o fim. E é Mordecai falando com Esther, né? Se não pregar, Deus resolve. Mas Ellen White tem uma frase no Desejar de Todas as Nações, depois de falar um pouquinho ali sobre os endemoniados, né? Que ela fala justamente sobre isso. Deus poderia ter escolhido anjos, né, entre os seres anjos que nunca pecaram, mas ele nos deixou fazer parte para que a gente pudesse participar. E ela cita da bênção, da alegria e do reerguimento espiritual resultantes desse ministério. É para isso. Né? Eu acho que fica até uma dica aqui para você. Olha aqui para mim, vira a câmera. Vira a câmera. Você tá fraco espiritualmente, né? Reclamando de Deus. Deus não me ouve, Deus não minha oração. Eu tô fraco espiritualmente. Você quer se fortalecer? Vá fazer alguma coisa por outra pessoa. Vá pregar o evangelho, vá cuidar de um doente, vai no hospital, vai no asilo, participa da missão de Deus e isso vai aquecendo o seu coração para que você possa se reerguer, às vezes, de uma queda espiritual. Não vá para a missão, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou para a África porque eu preciso me salvar. Não é isso que eu estou dizendo, mas você pode se envolver com a missão de Deus, isso vai aquecer seus músculos espirituais. Amém. Pastor William, e para aqueles que ouviram e querem fazer parte da missão, onde que eles procuram? Tem um site, tem um Instagram, tem uma instituição que eles podem ir, uma instituição de confiança, uma vez que vão sair do seu próprio país, então nós estamos falando aí de jovens, né, que vão estar fazendo isso, dedicando tempo. Para onde que eles vão? Muito bom. Primeiro que, quando você une a sua paixão com a sua habilidade, encontra nisso um propósito espiritual, aí está seu chamado. Então, descubra o seu chamado e siga. Quer que a igreja te direcione de alguma forma? A igreja tem muitas formas, né? A forma oficial é o Serviço Voluntário Adventista, no caso da Igreja Adventista, né? Que é o que a gente chama de SVA. E o site é sva.adventistas.org. Ali você vai se cadastrar e tem muitos chamados. Algum chamado desses que tem ali vai se encaixar com o seu dom, com o seu talento, com o chamado que Deus tem para você.
É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final. Não posso finalizar sem antes falar para você desse presente que chega na sua casa. É só você pedir pelo nosso WhatsApp 12981510081. Bíblia Fácil para você. Pastor Felipe Amorim, até a próxima, hein? Já acabou, né? Já acabou. Já acabou, mas foi muito legal. William, obrigado por ter vindo aqui, cara. Prazer foi meu, gente. Até a próxima, se Deus Até quiser. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.